torcedor, chegando com mais um boletim jornalístico do canal Detetive Vascaínos. A galera que já me segue nas redes sociais, no @Detetive Vasco, no Twitter e no Instagram, peço que venha se juntar a mim também aqui nesta plataforma com a sua inscrição, o seu apoio, o seu like nesse trabalho e compartilhando nossos vídeos entre amigos. Tudo é benéfico para a gente poder crescer também por aqui. Bom, depois da apresentação do Jorginho, das explicações do Paulo Brax sobre o futuro do Vasco, agora é hora de focar na Série B e no acesso. Para isso, o time terá uma parada indigesta neste domingo, enfrentando o Grêmio fora de casa, numa arena lotada. Por lá, a concentração começa amanhã, sexta. O foco são os 3 pontos contra o Vasco. Já por aqui, o técnico Jorginho vem fazendo o que havia prometido ontem, né? Intensificando os treinamentos, buscando uma melhora na transição ofensiva, o equilíbrio entre os setores e ampliando o leque tático para surpreender o time do Renato Gaúcho, hein? E no meio desse embate, para se manter no G4, tem time bem atento à derrapada dessas equipes na Série B, hein? O Londrina do Adilson Batista é o maior exemplo. Ontem o treinador avaliou essa disputa entre os times do G4 e projetou como está em sua mente essa briga. Portanto, fique ligado até o final desse vídeo e prestigie mais um boletim aqui no canal. Vamos em frente! Bom, iniciando esse informativo de hoje, lógico, falando do Vasco, do técnico Jorginho. Olha, o Jorginho está motivado com a chance recebida e, se depender dele, o time vai sim buscar uma reação nessas próximas rodadas para afastar qualquer sufoco do acesso. Eu troquei algumas mensagens hoje com o treinador e pude sentir isso nele, né? Essa animação, essa gana em fazer do Vasco um time de dar alegrias ao seu torcedor. E por isso o Jorginho terá uma missão indigesta, mudar radicalmente o desempenho recente do Vasco em jogos fora de casa. A equipe acumula 6 derrotas consecutivas como visitante e, apesar de ser possível conseguir o acesso apenas com vitórias em casa, em São Januário, a necessidade de pontuar fora é fundamental, né, para evitar qualquer derrapada nessa reta final. E ontem, em sua apresentação, o Jorginho deixou claro como quer a sua equipe atuando fora de casa e, principalmente, quais erros que pretende corrigir nesses dias de treinamento que antecedem a partida contra o Grêmio. Ouça aí. Procurei passar para eles realmente assim, essa questão de ganhar os confrontos, de ter coragem, porque Série B é assim. Se você apenas estiver bem organizado, mas se você não tiver sangue nos olhos, não vai. Você tem que deixar o sangue correr realmente, tem que ser um jogo de muita transpiração e é muito importante que isso aconteça. E procurei trazer isso para o campo. Eu fiz basicamente trabalhos de confrontos o tempo todo, muito intenso, para que eles tivessem, eu costumo dizer, brinco, né, que eu gosto de ganhar até a cuspe em distância. Então, que eles tivessem esse desejo no treinamento. Em relação àquilo que a gente viu, a gente observou basicamente os 3 jogos, a gente estava vendo que a transição defensiva realmente, ela estava muito exposta, a nossa zaga estava muito exposta, e olha que a gente tem um pitbull, então esse pitbull ele precisa trabalhar, e naturalmente com organização, mas ele não pode trabalhar sozinho, então essa transição defensiva ela precisa ser um pouquinho mais rápida e mais organizada, porque muitas vezes eu estava vendo uma linha de 4 ou uma linha de 3, porque um dos laterais descia, ou quer dizer, ou ele subia, e quando baixava a linha, descia com 2 zagueiros, um lateral e um volante, e contra 5 atacantes, então eu preciso naturalmente de uma organização melhor, numa transição defensiva melhor. Uma questão também da confiança, isso é fundamental, em jogos fora principalmente, você não pode oscilar, você precisa estar muito bem organizado. Vamos pegar um Grêmio que tem um potencial enorme, jogadores de muita qualidade, jogadores de lado que eu conheço muito bem, por exemplo, que eu sei que provavelmente não deve entrar de início, mas o Janderson, então, é um jogador, o Biel, um jogador de muita velocidade, então são jogadores com muita capacidade. Tem o Diego Souza que faz um pivô muito bem feito, seja na casquinha ou na proteção. Então a gente tem que saber exatamente que vamos pegar uma equipe com muito potencial, que está no G4 e que é naturalmente um grande candidato para subir assim como a gente. Então a gente precisa estar muito bem, sempre organizado, muito atento em todos os momentos. E uma coisa que nós vimos e detectamos é que a gente pisa pouco na área. Muitas vezes tem apenas um jogador, então é quase que impossível de você conseguir furar o bloqueio do seu adversário se você não coloca de 4 a 5 jogadores, né, na última linha de marcação deles. Então, é algo que a gente precisa trabalhar, já precisa realmente fazer com que a equipe possa ter mais capacidade, mais opções realmente de infiltrações no campo,
né, trabalhando muito essa aí. Vamos trabalhar bastante essa equipe. Hoje eu estou preocupado um pouquinho mais com a parte defensiva, vou estar muito atento em relação a isso. Treinaremos isso a partir de amanhã já para a parte ofensiva, mas é algo que a gente precisa melhorar. E não todo, acho que a gente tem que ter um equilíbrio. Uma equipe não pode ser, por exemplo, como acontece dentro de São Januário é uma equipe e fora de São Januário é outra. Então isso precisa manter um bom equilíbrio. Pois é, como vocês puderam ver aí, a defesa e o ataque serão os setores onde o Jorginho, desde que chegou, vai procurando buscar os seus ajustes, né? Ele já conversou bastante com o Anderson Conceição, que foi seu jogador lá no Cuiabá, com o Quinteiro, e ele quer a dupla mais atenta, evitando erros coletivos e individuais. Todo cuidado é pouco com as bolas aéreas, que na época do Zé Ricardo, né, deixaram de ser um tormento, porém agora voltaram a tirar o sono do torcedor. Além disso, tudo que o treinador falou hoje, por exemplo, o Jorginho usou o dia para corrigir a linha ofensiva do Vasco. Até hoje não sabemos ao certo quais os titulares do ataque, tamanho são as mudanças após o jogo. Uma coisa é certa, e isso ele deixou claro na coletiva, hein? O Nenê e Alex Teixeira vão atuar juntos. Fica a expectativa de quem, né, jogará ao lado deles, né? O treinador deixou claro ontem na sua coletiva que vai trabalhar com a garotada. Elogiou bastante o Gabriel Peck, o Figueiredo, e isso sem falar no Marlon Gomes. Portanto, é provável que tenhamos Juventude ali na frente diante do Grêmio, até porque o Ignaldo está servindo a seleção brasileira sub-20. E você, torcedor, como você escalaria o Vasco para esse compromisso diante do Grêmio? Deixa aí o seu comentário embaixo do vídeo. Agora vamos falar um pouco do Grêmio, né? O nosso adversário de domingo. Olha, por lá o foco é total nesse jogo, hein? Tanto que o Renato Gaúcho solicitou a antecipação da concentração, que agora será iniciado 2 dias antes dessa partida, ou seja, nessa sexta-feira. Ele já utilizava desse artifício em sua última passagem por lá, mas apenas em jogos considerados importantes. Com isso aí já deu para ver a dimensão de como o Renato está encarando esse duelo, hein? Afinal, uma vitória colocará, né, uma boa folga sobre o Vasco e sobre os times que estão fungando no cangote lá das equipes do G4. Eu conversei com alguns companheiros da imprensa gaúcha e por lá o mistério é total em relação ao time que pega o Vasco, hein? Tanto que os treinamentos são liberados para a imprensa apenas durante o aquecimento. Todo cuidado é pouco para não dar cartas ao adversário. Há uma boa possibilidade de alguns atletas que não estavam jogando constantemente com o Roger Machado, né, entrarem nesse time no domingo. Caso, por exemplo, do meia Tassiano, na coletiva de apresentação. Na última segunda-feira, o Renato confirmou, né, que gosta bastante do jogador e deu pistas que poderia utilizar em sua formação. Amanhã vou trazer aqui um setorista que cobre o Clube Gaúcho e vamos ter um panorama completo do que está sendo preparado para esse duelo contra o Vasco. Portanto, fique ligado. Olha, quem está de olho nesse jogo de domingo é o Londrina, hein? Na 5ª posição da Série B com 41 pontos, 4 atrás do Vasco, o Tubarão irá enfrentar a Chapecoense nesse sábado às 18h30 no Estádio do Café. Um jogo de vital importância para as pretensões do time comandado pelo Adilson Batista. Aliás, ontem o treinador deixou claro que o Londrina tem ambições maiores na Série B, hein? Com tudo que vem acontecendo, o Tubarão tem boas chances de disputar a vaga na elite do futebol brasileiro. Para isso, Adilson vem convocando a torcida e pregando a confiança entre os seus comandados. E ele aproveitou para falar um pouquinho de como vê essa briga pelo acesso e como planeja a entrada no G4. Ouça aí. Tem 30 pontos a serem disputados. Vamos atrás. O ideal é na 38ª rodada, ao término dela, estar entre os 4. O ideal, né? Então, vamos pensar para frente, tá? Essa é a minha intenção. Eu penso na decisão contra a Chapecoense. Tem Vasco e Grêmio. Esses dias nós estávamos a 7 pontos do Vasco, faltando 7 jogos. Daqui a 4 jogos nós temos um confronto contra o Vasco. Vamos diminuindo. Então vamos pensar na Chapecoense. 100 minutos de decisão, de concentração, de dificuldades, você pode sair na frente, pode reverter. É o jogo de futebol. Bom, galera, estou finalizando mais um boletim. Muito obrigado aos que me assistiram até o final. E amanhã eu estou de volta com informações atualizadas do Vasco e também do Grêmio, hein? Falta pouco, são 10 jogos rumo ao acesso à Série A. Um grande abraço a cada um de vocês e até a próxima.